Beleza? Vamos lá então, continuar aqui. Olha só, então é o seguinte, nós estamos vendo o seguinte, Osmar, princípios de contagem, análise combinatória, né? E essa segunda parte agora, né? Em que iremos trabalhar o quê? Comissões, times, diretorias, ou seja, agrupamentos que a ordem não altera a natureza, belezinha? Vou colocar um exemplo para você, né? A gente já colocou um exemplo ali rapidinho, mas eu quero colocar um exemplo aqui mais bem elaborado. Digamos, né? Digamos que a gente tenha 10 pessoas que trabalham numa repartição, beleza? Então nós temos lá 10 pessoas, só que dessas pessoas, Josmar, 6 homens e 4 mulheres, beleza? Então nós temos aí 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres, beleza. Aí o pensamento é o seguinte, Josmar, dessas 10 pessoas, né? Dessas 10 pessoas que nós temos 6 homens e 4 mulheres. Aí a pergunta vai ser a seguinte para você. Primeira pergunta, letra A, né? Quantas equipes com 3 homens e 2 mulheres nós podemos formar? Beleza? Quantas equipes com 3 homens e 2 mulheres? Então eu quero uma equipe com 5 pessoas. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem um porém. Essas 5 pessoas que nós teremos aqui, 3 delas tem que ser homens e 2 tem que ser mulheres. Então eu quero 3 homens e princípio multiplicativo. Então eu vou continuar multiplicando. Eu quero 3 homens e 2 mulheres, correto? Eu quero 3 homens e 2 mulheres. Então, se eu quero 3 homens e 2 mulheres, homens, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro homem, correto? Lá em cima, ó. Depois eu tenho 5 possibilidades, depois eu tenho 4 possibilidades. Mas a questão é o seguinte, entre os homens, a ordem entre eles, né? A ordem entre esses homens altera alguma coisa? A ordem entre esses 3 homens altera a natureza? Então, eu quero 3 homens. Então eu tenho 6, 5 e 4 possibilidades. Mas a ordem entre eles altera alguma coisa? Não altera. Então eu vou colocar o que aqui embaixo? 3, 2, 1. Beleza? 3, 2, 1. Agora para as mulheres. Eu tenho quantas possibilidades para a primeira mulher? Nós temos lá em cima, ó, 4 mulheres. Então nós temos 4 possibilidades. Depois nós temos 3. A ordem entre as mulheres importa? Não importa. 2, 1. Beleza? No exemplo anterior, do bloco anterior, eu coloquei o seguinte, eram 5 pessoas, indiferente, né, independente do gênero, independente do sexo. Então, para a primeira pessoa eram 10 possibilidades, 9, 8, 7, 6. Era o quê? 5, 4, 3, 2, 1. Porque lá era diferente, né, independente do gênero, né, se é homem ou é mulher. Então, dava 252. A gente simplificava como lá, lembra? A gente cortou o 5 com 2 dava 10, o 4 com 8 dava 2, o 3 com 9 dava 3. Não é isso? Deu 2, 5, 2. Então o pensamento é o seguinte. Na letra A, eu quero 3 homens e 2 mulheres. Então eu quero uma coisa e a outra. Certo? Então, para os homens, 3 tracinhos. Para as mulheres, 2 tracinhos. Então eu vou 3 vezes 2 simplificando com 6. Qualquer 4 lá, né? O 4 com 2 aqui, ó. Dá 2 em cima. Então, 5 vezes 4, 20. Né, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Vezes 3, 120. Beleza? Então, se eu quero uma equipe com 3 homens e 2 mulheres, nós temos quantas equipes? 120 equipes. Beleza? Ok? Mas muitas vezes em provas de concurso, ele tem essas pegadinhas bem assim, ó. Fala assim, ó. Quantas equipes com
pelo menos 3 homens e 2 mulheres podem ser formadas. Então, quantas equipes com pelo menos 3 homens e 2 mulheres? Então, essa questão de quantas equipes com pelo menos 3 homens e 2 mulheres, né? O que eu posso pensar com pelo menos 3 homens e 2 mulheres? Não é a letra A. A letra B é diferente. A letra A eu quero equipes com 3 homens e 2 mulheres. Na letra B eu quero quantas equipes com pelo menos 3 homens e 2 mulheres. É diferente. Então, uma coisa é eu falar quantas equipes com 3 homens e 2 mulheres. Agora, quantas equipes com pelo menos. Então, prestar atenção que acontece demais em prova. Essa ideia de que é de com pelo menos, né? Com pelo menos 3 homens e 2 mulheres. Qual vai ser o raciocínio, Josimar? Olha, imaginando também, né, uma equipe com 5 pessoas, tá bom, gente? Uma equipe com 5 pessoas. Então, quando eu falo com pelo menos 3 homens e 2 mulheres, qual é o pensamento? Né? Com pelo menos 3 homens e 2 mulheres, eu posso pensar o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Com pelo menos 3 homens e 2 mulheres, a ideia é o quê? Quem tem 3 homens e 2 mulheres na equipe, tem pelo menos 3 homens? Tem. Não tem? Quem tem 3 homens, tem pelo menos 3 homens. Agora, Osmar, se eu pensar, quem tem 4 homens e uma mulher na equipe, também tem pelo menos 3 homens? Também tem. Quem tem 3 tem pelo menos 3. Quem tem 4 tem pelo menos 3. E quem tem... Opa, coloquei M também, desculpa aqui, ó. Aqui é homens. Quem tem 4 homens e quem também tem 5 homens. Beleza? Então, quem tem 3 homens e 2 mulheres, quem tem 3 tem pelo menos 3. Quem tem 4 também tem pelo menos 3. E quem tem 5 também tem pelo menos 3. Sem nenhum problema. Não é isso? Sem nenhum problema. Então, ou seja, perceber que eu posso ter a primeira situação, ou a segunda, ou a terceira. Aí entra o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Eu posso ter 3 homens e 2 mulheres, multiplicando. Ou eu posso ter 4 homens e uma mulher. Ou eu posso ter 5, né? 5 homens. Beleza? Então vai ter que fazer cada uma situação dessa e somar os resultados. Verdade é essa. Então, prestar atenção em que, com essa ideia de pelo menos, né? Essa ideia de pelo menos. Então, com pelo menos 3 homens, né? Beleza? Então, tá ótimo. Com pelo menos 3 homens e 2 mulheres. Então, pelo menos 3 homens. É até para deixar, sabe como? Só com pelo menos 3 homens. Até melhor deixar só assim, na perguntinha. Com pelo menos 3 homens. Fica legal, fica melhor. Porque eu com pelo menos 3 homens, então posso ter 3 homens e 2 mulheres, 4 homens e uma mulher e 5 homens, tá? Sabendo que a equipe que a gente está comentando, a equipe tem que ter no total 5 pessoas. Então, com pelo menos 3 homens e 2 mulheres, já até fizemos lá em cima, né? Só modificar aqui a cor. Ó, 3 homens e 2 mulheres. Homens, 6, 5, 4 possibilidades, 3, 2, 1. Mulheres, nós temos 4 possibilidades, depois 3. 2, 1 aqui. Beleza? Ótimo. Fazendo as continhas aqui. 3 vezes 2 é 6. Vai embora com 2 aqui. 5 vezes 4, 20. Vezes 2, 40. Vezes 3, 120. Agora com 4 homens e uma mulher. Opa. 4 homens e uma mulher. Para o primeiro homem, 6 possibilidades, né? Lá no comando, lá em cima, 6, 5, 4, 3. A ordem entre os homens importa, Josimar? Não, então 4, 3,
2, 1. Para a mulher, quantas possibilidades? 4, um tracinho. Simplificando, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 4 dá 2. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2, 60. E com todos homens, então vou ter 6, 5, 4, 3, 2. Quantos tracinhos? 5, 4, 3, 2, 1. Tem divisão? Tem. Simplificando, sobraram 6. Somando e somando, 186. Beleza? Então percebeu o seguinte, essa conversa de pelo menos é importante, viu? Com pelo menos 3 homens. Por quê? Porque esse pelo menos, né, é maior ou igual. Perfeito? Maior ou igual. Ótimo. Então, prestar atenção. Outro exemplo importante que quero falar também, né, é quando se fala, sabe o que, gente? Sobre, né, outro exemplo importante que eu acho, é quando se fala, por exemplo, em figuras geométricas, né? Por exemplo, se falar assim para você, ó, eu tenho uma, está horrível, peraí. Digamos que nós tenhamos uma circunferência, né? Mais ou menos assim, um círculo. Aí nesse círculo são marcados alguns pontos. A, B, C, D, E. Beleza? Aí eu pergunto o seguinte, utilizando quaisquer desses pontos, então nós temos aqui 5 pontos. Ponto A, B, C, D e E. Né? Utilizando quaisquer desses pontos, eu pergunto para você quantos, né? Aí eu vou aqui, ó, letra A. Quantos segmentos de retas podemos formar? Letra B. Quantos triângulos podemos formar? Letra C. Quantos quadriláteros podemos formar? Utilizando-se quaisquer desses pontos. Beleza? Então, figuras geométricas também eu quero chamar a atenção que a ordem dos vértices, né? A ordem dos pontos não vai alterar aquele segmento, aquele triângulo, aquela figura. Ou seja, por exemplo, a letra A, eu falo assim para você, o segmento AD. AD. Então, o segmento AD. O segmento DA. São congruentes. É o mesmo segmento. Então você mudou a ordem dos pontos, dos vértices aí, né? Você mudou a ordem desses pontos e ainda assim continua o mesmo segmento. Isso a ordem não importa. E quando a ordem não importa, vai ter divisão. Não é isso? Então, para que haja um segmento, eu preciso de quantos pontos? 1, 2 pontos. Para começarmos, nós temos quantas possibilidades? Qualquer um dos 5 pontos. Depois, 4 pontos. Quantos tracinhos nós temos? 2, 1. Porque a ordem não importa. 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Então, com esses 5 pontos, nós podemos estar formando 10 segmentos de retas. Beleza? Agora, quantos triângulos podemos formar? Quantos triângulos, Josmar? Aí, vamos lá de novo. Aproveitar aqui, ó, segmento AD. Pronto. Se eu falar para você o triângulo ACD, né? Ou o triângulo CDA. São ou não são idênticos? São. Eu mudei os vértices, mas continua sendo o mesmo triângulo. Então, Josmar, a ordem não importa. Então vai ter o que de novo? Divisão. Mas para formar um triângulo, precisa de quantos pontos? 1, 2, 3.
3 pontos. Para começar, nós temos quantas possibilidades? Nós temos qualquer um dos 5 pontos. Depois, 4, 3. Quantos tracinhos? 3, 2, 1. Beleza? Aí é só simplificar. 3 com 3 e 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 de novo, 10. Nós podemos formar 10 triângulos. Beleza? Tá muito difícil esse número. 10 triângulos. Perfeito? Agora, quantos quadriláteros podemos formar, Josmar? Quantos quadriláteros? Vamos lá, então. O quadrilátero ABCD, DCBA é o mesmo quadrilátero, mesmo pensamento, são idênticos. Então, para um quadrilátero, 1, 2, 3, 4. Então, para começar, qualquer um dos 5 pontos, 4, 3, 2. 4 tracinhos, 4, 3, 2, 1. Simplificando, 5 quadriláteros. Beleza? Então, você percebe que também figuras geométricas, a ordem não importa. E eu vou estar dividindo. Beleza? Correto? Esse é o pensamento, né? Como também equipes, times, diretorias, grupos. Perfeito? Outro exemplo bacaninha, dá fazendo esse cantinho aqui rapidinho. É você pensar o seguinte, né? É você pensar o seguinte. Digamos que nós tenhamos em uma reunião, né? Cai bastante concurso. E o ano passado caiu bastante nas provas da IADES, né? E também a ISAF gosta. Então, olha só. Eram 10 pessoas, né? Em uma reunião, em uma sala, correto? Essas 10 pessoas. E todas iriam se cumprimentar uma única vez com um aperto de mão. Cumprimentos, né? Quantos cumprimentos podem ser dados entre eles se todos se cumprimentaram uma única vez? Então, olha só. Nós temos aí 10 pessoas, certo? Essas 10 pessoas vão se cumprimentar entre elas uma única vez. Perfeito? O A cumprimentou o B cumprimentou o A. Precisa? Ah, o A cumprimentou o B, agora o B tem que cumprimentar o A? Não. O cumprimento A, B e BA é o mesmo cumprimento, é o mesmo aperto de mão, né? Então a ordem não importa. Então, quando se falar em cumprimentos, aperto de mão, vai também ter divisão. Então, para que haja um cumprimento entre as 10 pessoas, precisa de 2 pessoas. Para começar, 10 possibilidades, depois 9. 2, 1 embaixo. Beleza? Então, para que haja um cumprimento, 2 pessoas. Então, eu tenho 2 tracinhos. Para começar, 10 possibilidades. Depois, 9 possibilidades. Quantos tracinhos? 2. 2, 1 embaixo. Então, 10 vezes 9, 90. Sobre 2, 45 apertos de mão. Beleza? Se for um exemplo assim. Então, nós podemos ter equipes, podemos ter apertos de mão, podemos ter figuras geométricas, né? E assim por diante. Beleza? Só mais um exemplo aqui para você. Olha só. Cai bastante também. Quando eu quero, tipo, escolher, né? Fazer escolhas. Ah, eu quero escolher. Ah, eu quero escolher 3 pessoas, tá? Escolhe o A, B e C. Ah, não, escolhe o C, B e A. É a mesma escolha. Então, digamos o seguinte, quer ver? Quer um exemplo aqui, ó. Você tem lá, por exemplo... Vou colocar 10, não. Você tem lá, por exemplo, 8 pessoas. 8 pessoas, né? 8 pessoas. E com essas 8 pessoas, nós queremos dividi-las em, digamos, 3 grupos. Beleza? Com 3 grupos como, Josmar? 3 grupos. A, B e C. No primeiro grupo tem que ter 3 pessoas. No segundo grupo tem que ter 3 pessoas e 2 pessoas. Beleza. Né? Então você vai ter que escolher as pessoas para formar 3 grupos. Certo? Sendo que o primeiro grupo tem que ter 3 pessoas.
o segundo 3 e o terceiro 2 pessoas. Então, nós vamos dividir essas 8 pessoas em 3 grupos. Grupos A, B e C, legal. Né? Ó, tá falando em grupo já. O grupo, Jusmar, ordem importa. Não importa. O grupo A, B, C, C, B, A, né? Ou melhor, o grupo lá, André, Beto, Caio, Beto e André, é o mesmo grupo, né? Não mudei aquele grupo. Então a pergunta é a seguinte: você tem 8 pessoas. Você vai dividir essas pessoas em 3 grupos, A, B e C. Né? Sabendo que o primeiro grupo tem que ter 3 pessoas. O segundo grupo, 3 pessoas. E o terceiro grupo, C, 2 pessoas. Totalizando 8 pessoas. De quantas maneiras você pode escolher essas pessoas para formar esses grupos, A, B e C? Então, a ideia é o seguinte: você vai formar o grupo A, ou o grupo B, ou o grupo C, ou você forma o grupo A e forma o grupo B e forma o grupo C. Você forma um grupo e outro grupo, ou você forma um grupo ou outro grupo. Você faz uma coisa e a outra. Você não faz uma coisa ou a outra. Certo, gente? Então eu faço uma coisa e a outra. Então o pensamento é o seguinte: eu vou formar o grupo A. É assim que tem que pensar. O grupo A, 1, 2, 3, e multiplica o grupo B e o grupo C. Então você faz uma coisa e a outra. Beleza? Então a gente tem que formar o grupo A e o grupo B e o grupo C. Beleza? Você não está fazendo uma coisa e a outra, você está fazendo uma coisa, você está fazendo uma coisa ou a outra, você está fazendo uma coisa e. Princípio multiplicativo e não princípio aditivo. Beleza? Então, para o grupo A, então grupo A, grupo B, grupo C. Beleza? Teve uma questão de acidente na Polícia Federal, né? Na prova da PRF, quando é prova de policiais, também Banco do Brasil, né? Porque grupos, né, equipes, é uma coisa muito constante dentro dos órgãos públicos, né? Nós trabalhamos com equipes, trabalhamos com grupos, não é isso? Então, é uma questão muito comum nas provas. Ah, quero dividir os pacientes em salas, também mesma coisa, né? Vou escolher quantos pacientes para aquela sala, para outra sala e para a terceira sala, e assim por diante. Então, vamos lá? Então, olha só, para formar o grupo A, Josmar, vou começar pelo grupo A ali. Para escolher o primeiro, né, a primeira pessoa para o grupo A, eu tenho quantas possibilidades? Ah, eu tenho 8 possibilidades. Para escolher a segunda pessoa, 7 e 6. Beleza? Agora, dentro desse grupo A, Josmar, a ordem entre as pessoas vai alterar esse meu grupo? Se eu mudar as pessoas de posição, eu vou alterar o grupo ali, depois de formadas as pessoas, depois de escolhidas as pessoas, se eu mudar elas de posição, eu mudo esse grupo A? Não muda. Então, quantos tracinhos? 3, 2, 1. Para o grupo B, né? Sobraram quantas? Eu já escolhi 3 pessoas para o grupo A, já foram escolhidas. Então, para o B, sobraram quantas pessoas? Ah, agora sobraram 5, 4, 3. A ordem entre as pessoas do grupo B altera o grupo? Não. 3, 2, 1. Tem divisão porque a ordem não importa. Depois, Osmar, para o grupo C, sobraram, né? 2 pessoas, 1, 2, 1. Beleza? E agora a gente vai simplificar isso aí para facilitar. Vamos lá. 2, 1, 2, 1, né? 3 com 3. Beleza? Pode ser 3 vezes 2 que dá 6. E aqui com esse que dá 2. Beleza? A forma que você vai simplificar vai ficar a seu critério, né? Vai ficar a seu critério. Então sobrou o que aí a gente? 8, 7, 5, 2. Então ficou 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 8, 560. Beleza? Então nós temos 560 maneiras diferentes de escolher essas pessoas para formar esses grupos, né?
né? Formar o grupo A e B e C. Perfeito? Ok? Então, a ordem não importa. Ah, escolhi André, Beto, Caio. Não, escolhe Caio, Beto e André. É a mesma escolha. É a mesma, né, formação ali. Belezinha? Então, prestar atenção nessas questões aí. Ok, ok e ok. Agora, vamos continuar com nossas questõezinhas. Beleza? Questão 18. Vamos fazer. Fala assim. Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. Então, nós temos 6 brasileiros e 4 japoneses. De quantos modos podemos formar uma diretoria? Opa! Diretoria, Josmar, a ordem importa? Não importa. Com 5 sócios, né? Então, eu quero uma diretoria com 5 sócios, sendo que tem que ter 3 brasileiros e 2 japoneses. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu tenho que ter 3 brasileiros e 2 japoneses. Mais, de um grupo de quantos brasileiros eu tenho lá? Eu tenho 6 brasileiros e 4 japoneses. Então, para escolher o primeiro brasileiro, eu tenho 6 possibilidades. Para escolher o segundo, 5, 4. A ordem entre esses brasileiros importa, Josmar? Não. 3 tracinhos. 3, 2, 1. Para escolher o japonês agora, outra coisa. Eu quero a minha equipe, a minha diretoria, são brasileiros e japoneses. Então, continua multiplicando. Beleza? Continua multiplicando. Então, para o japonês agora, eu tenho quantas possibilidades lá em cima? 4, depois 3. 2, 1. Beleza? Ótimo. 3 vezes 2, 6. 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 3, 120. Beleza? E nós temos 120 maneiras diferentes, né? De poder formar essas diretorias aí. Com 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses. Ótimo. Vamos aqui. Beleza. Questão 19. Em uma festa com 50 pessoas, né? Todas se cumprimentam uma só vez, de forma, né? Dessa forma são possíveis quantos apertos de mão? Beleza, agora quantas pessoas, Josmar? 50. Foi o que eu falei naquela hora, né? Apertos de mão, Josmar. A ordem importa? Não. E para que aconteça um cumprimento, precisa de quantas pessoas? 2. Para escolher a primeira pessoa, nós temos 50 possibilidades, depois 49. A ordem não importa. 2, 1. Beleza? Simplificando aqui dá 25. Então, 25 vezes 49. 1225. Beleza? 1225. Então, a ordem não importando. Beleza? Então, olha só. Apertos de mãos, diretorias, comissões, grupos, equipes, times, figuras geométricas, né? Tudo isso a ordem não importa. E quando a ordem não importa, além de multiplicar, eu vou dividir para retirar as minhas repetições. Beleza? Então, qual o pensamento, Osmar? Além de multiplicarmos, iremos dividir. Beleza? Vamos finalizar esse bloquinho aqui e daqui a pouco a gente continua com agora questões, né? Para poder fixar esse pensamento. E depois tem mais alguns detalhes também. Beleza? Qual a ideia aqui? Nós vamos ver todas as situações que envolvem análise combinatória. Beleza? Formação de senhas, matrículas, a ordem importando, a ordem não importando, anagramas com letras diferentes, com letras repetidas, né? Permutação circular, tudo certinho para que você entenda. E você vai perceber que em momento algum, Josmar, iremos precisar das formas. Muito pelo contrário, quero que você interprete, que você leia a questão no dia lá e você veja, poxa, essa formação aqui, a ordem importa, eu vou só multiplicar. Poxa, essa formação aqui, a ordem não importa, multiplicar e dividir. Belezinha? Até daqui a pouco no próximo bloco com mais questões.